Iniciando gravação, sejam todos bem-vindos. Feliz sábado a todos. Vamos então orar para darmos início ao nosso estudo hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar mais a Tua Palavra, aprendermos a respeito das verdades que Tu nos deixaste reveladas nas Escrituras, na Tua revelação para nós, na Tua carta que tivesse cuidado de escrever por meio de homens inspirados pelo Espírito Santo e preservar até nossos dias. Pedimos agora a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Só aumentar o volume. Nós estamos em Daniel capítulo 4. Daniel 4. Então, hoje nós vamos ver um acontecimento inusitado que ocorreu com Nabucodonosor. Em Daniel 4 nós lemos o seguinte: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Vejam que interessante, Nabucodonosor está escrevendo, Nabucodonosor, rei, a todos os povos. Então, por todos os povos a quem ele tinha domínio, ele escreveu uma carta. Nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas. Então, olha só. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, Daniel 4:2, ele está colocando o que essa carta tem. Faz conhecido o que aconteceu com ele, que Deus fez com ele. Então, é um testemunho, um relato de vida, de experiência. Mas quão grandes, verso 13, Daniel 4:3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Amém. Agora ele vai contar. E o sonho de uma árvore grande. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos na minha presença todos os sábios de Babilônia. Então ele teve um sonho. Ele teve um sonho e ele pediu que trouxessem todos os sábios. Parecido com o de Daniel 2 que nós vimos. Daniel 2 ele teve um sonho, que ele não lembrou do sonho. E aí ele pediu que viessem os magos, astrólogos, os caldeus, né? Veja o verso aí. Então eu expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Nessa vez ele lembrava o sonho. E o verso 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Vejam só que interessante. Os mesmos que da última vez ele tinha percebido que usavam de engano nas suas adivinhações, por isso que eles não tinham de verdade comunicação com os deuses, como eles professavam ter comunicação com os deuses. Quando chegou a situação de aperto, eles falaram: só os deuses sabem isso e eles não moram com os homens. Eles deixaram claro que eles não tinham acesso aos supostos deuses. Ou que esses deuses não podiam ajudar. Então era uma religião com bases falsas. Mas mesmo assim, fica claro que Nabucodonosor continuou
acreditando, seguindo, tendo alguma aparência, né, alguma conexão com essa religião. Tanto que tem um problema, ele chamou primeiro esses. E Deus, novamente, como provando, né? Não tem progresso, não tem como obter as respostas que nós muitas vezes buscamos, não tem como obter a verdade daqueles de sistemas religiosos que têm como base a mentira. Primeira lição aqui. E aí, vejam só que interessante, o verso 7. Não necessariamente que eles não soubessem a interpretação. Pode ser. Mas o que faz mais sentido, ó, eles não conseguiram, não diz isso. Vocês lerem no verso 7 no final, né? Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Eles não fizeram. Por quê? Talvez ficaram quietos. Talvez eles não tenham compreendido na totalidade o significado do sonho. Mas talvez, uma outra possibilidade, é que eles tenham entendido um pouco e ficaram com medo. E não falaram. Quando nós somos chamados, muitas vezes, a dar um conselho, um conforto, palavras de conforto, de ânimo a alguém, é mais fácil. Mas quando nós somos chamados para dar uma repreensão, uma palavra de advertência, de crítica, mas para o crescimento de alguém, é mais difícil. É mais fácil ser bajulador, lisonjear. Falar só bem, elogiar e tal. Mas o amigo repreende. Em Provérbios nós estudamos, né? O amigo, ele fala a verdade. O amigo é quando necessário repreende. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Vejam só qual foi a solução então. Daniel 4:8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo. Então, só um detalhe: na Septuaginta, que é uma versão da Bíblia grega, os judeus fizeram uma tradução do hebraico para o grego, que era a língua da época, antes de Cristo até. Antes de Cristo, eles conta a história, né, que eram 70 pessoas diferentes, eles colocaram separadas, colocaram para traduzir a Bíblia, e, né, quem fez isso pagou elas, tudo. E era algo muito caro para se fazer, então fizeram a tradução lá do hebraico para o grego, e dentre esses 70 foi muito unânime a tradução, sabe? Eles queriam algo, pegar de várias ideias, várias mentes diferentes, buscando uma tradução mais fiel. E eles conseguiram isso. Então, essa é a Septuaginta, por isso que é o nome Septuaginta. Então, nessa Bíblia Septuaginta, que Jesus, no caso, usava na época dele, provavelmente, que era a tradução do hebraico para o grego da Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, né? Não tinha Novo Testamento ainda. Então, era o Antigo Testamento. Eles usavam a Septuaginta. Na Septuaginta, o texto aqui de Daniel 4, verso 8, diz diferente o finalzinho ali, ó. No qual há o Espírito do Deus, ao Espírito de Deus, do Deus Santo, no caso ele fala no singular, em vez de falar no plural, como foi colocado lá. Deixa eu só achar aqui. No livro Daniel e Apocalipse, na página 75, no final ali, no 8º tópico que ele traz, tu podes, pois há em ti o Espírito do Deus Santo. Isso, traz no singular. Então, o Espírito do Deus Santo é a tradução conforme a Septuaginta. Provavelmente, no original hebraico, seja o correto o Espírito do Deus Santo, não o Espírito dos deuses santos, não. Porque ele sabia que Daniel servia a um só Deus. E era o verdadeiro Deus. Então, esse único Deus, o verdadeiro Deus, hoje, né, nós sabemos, mais claro, com toda a palavra de Deus, que é 3 em 1, é um Deus triuno. 3 diferentes pessoas unidas em um propósito, um pensamento, um desejo, uma natureza, uma essência.
Assim como nós temos no nosso, como diz a palavra de Deus, marido e mulher são dois em um. Serão os dois numa só carne. Gênesis capítulo 2, o verso 24. Serão ambos uma carne, uma só carne, diz no final. Então, quando há no casamento, marido e mulher, homem e mulher se tornam uma só carne. Eles são dois, mas são um. A Bíblia diz que é um. E por isso que na Bíblia, quando se refere a homem, o homem, na verdade está se referindo a homem e mulher. Porque o homem só é completo quando é homem e mulher. Tanto que Gênesis 1, verso 27, desculpa. Gênesis 1, 27 nós lemos. E criou Deus o homem. E no final vai dizer, homem e mulher os criou. Então, o homem é homem e mulher. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se faltar um, já não é a mesma coisa. Então, voltando agora para Daniel 4, verso 8. O Espírito do Deus Santo. É uma tradução, mas é uma tradução correta, conforme o original. E a Septuaginta traz dessa forma. Né? Agora o verso 9. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito do Deus Santo, novamente, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Mas ele conta, né? Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus. Até ao céu. E era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos debaixo dela. Para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. E as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha dela. Então veja só, uma árvore muito grande. Um tronco. A altura dela é enorme. Desde lá de longe, do confim da terra, era possível ver essa árvore. Larga, as folhas muito bonitas e produzia fruto. E dava sustento e proteção para os que estavam debaixo e próximo a ela. Interessante isso. Verso 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo na erva do campo e seja molhado do orvalho do céu. Era para prender, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Então, a erva do campo ia ser prendida, fixada junto com o tronco, com cadeias de bronze. Ia ficar um bronze ali prendendo o tronco, esse toco, né, e com as raízes, na árvore do campo. Metade do verso 15 agora. E seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias,
e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, um só, né? O Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então veja só, aqui desse último verso, o rei, na visão dele, com relação aos sábios, eles não puderam. No verso anterior não diz exatamente que eles não puderam, diz que eles não disseram. Não puderam, talvez por medo ou por incapacidade, ou os dois juntos. Mas o que é interessante? Nós observarmos no verso 16: passem sobre ele 7 tempos. O que são esses tempos? Vejam só, Daniel 11, verso 13, nos dá a resposta. A Bíblia se explica. O significado dos símbolos, a própria Bíblia tem que dizer. Não pode ser deixado à nossa imaginação, à nossa ideia, porque aí cada um tem uma interpretação diferente e é confusão. Babilônia. Babel. Mas assim, em Daniel 11, 13, nós lemos o seguinte, ó. Numa outra situação, num outro contexto, uma outra profecia, nós veremos, que é bem interessante, Daniel 11, verso 3. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e com muitas riquezas. Então, esse texto está trazendo várias informações, não é nosso objetivo analisar todas elas, mas o que estamos procurando é o significado de tempos na Bíblia. E aqui está dizendo ao final de tempos, isto é, de anos. Então, um tempo é um ano. Numa linguagem, em situações em que isso é empregado numa profecia, numa situação de profecia simbólica, ela tem o simbolismo de um ano, representa, é um dia, na verdade, simboliza um ano. Um dia profético simboliza um ano, literal. Aqui, um dia profético, um ano literal. Mas um ano profético são 360 dias, conforme o calendário que eles tinham na época, cada mês tinha 30 dias. São 360 dias proféticos ou simbólicos que representam 360 anos literais na nossa realidade. Mas esse é um contexto diferente. Geralmente as contagens de tempo profético é quando Deus estava dando uma profecia por meio do seu profeta. Visões que Daniel teve, que João teve, trazem, ou mesmo Ezequiel, trazem esse simbolismo. Profecia dada diretamente de Deus ao profeta. Mas quando Deus dá mensagens para outras pessoas, por meio de outras pessoas, é interessante que não acontece exatamente a mesma coisa. Por exemplo, de Daniel 2, o rei teve um sonho. Daniel contou o sonho que Deus revelou e os detalhes e a interpretação. Mas não tem contagem de tempo nele. Não existe uma contagem temporal. Nessa outra, novamente, Nabucodonosor teve um sonho. Ele era pode-se dizer, um recipiente não consagrado. Era um filho de Deus, certamente, Nabucodonosor era, mas não era consagrado, ele era pagão. Ele cria em outros deuses, como ele mesmo disse, Beltesazar, conforme o nome do meu Deus. Em Daniel 4 ali. Então, em Daniel 4, o verso 8, ele coloca. Então, ele tinha outros deuses. Então, a mensagem que Deus dá para Nabucodonosor, ela não tem a mesma amplitude, o mesmo alcance e o mesmo significado quando Deus dá diretamente para o seu profeta.
Então, mensagens mais profundas, mais específicas, Deus manda diretamente para o profeta dele. Então, esses 7 tempos são 7 tempos literais. Ele se utiliza de alguns símbolos, sim, mas Nabucodonosor não viveu milhares de anos, como dariam os 7 tempos ali, dariam 2.520 anos. Ele não viveu 2.520 anos. Se fosse no simbólico, né? 7 anos simbólicos ou proféticos, que resultaria, né, toda essa quantidade de anos literais. Por que que nós vemos isso? Porque vejam só a interpretação agora que Daniel vai dar. Deus, né, vai dar por meio de Daniel. Verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Outras traduções, ao meio da revista atualizada, traz por algum tempo. Mas na King James, aqui na Almeida Corrigida Fiel, é por 1 hora. Imagine só, Daniel entendeu e ficou consternado, atônito, por 1 hora. E os seus pensamentos o turbavam. Então ele entendeu o significado e ele relutou em dar a mensagem, em dizer. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Vejam que interessante, vamos fazer uma análise aqui. Conforme nós falamos, existem duas possibilidades. Ou os sábios, os magos lá, não souberam nada da interpretação, ou eles tiveram alguma noção, algum entendimento, mas ficaram com medo de dar a mensagem. Só que percebam, eles entenderam que era uma mensagem, um sonho com um significado ruim. Mas eles não demonstraram isso, nem no semblante, de forma que o rei olhou assim para eles e eles estavam normal. Não sei. E aí? Não foi visível. Não eram sinceros. Os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, não eram sinceros. Eles tinham noção que a coisa não era boa, mas não transpareceram isso por causa do couro deles, por causa da pele deles. Não, não queremos nos colocar em perigo. Uma vez já quase matou a gente por causa do outro. Agora não vamos nos meter isso. Não. Tá tudo bem, tudo bem. Eram lisonjeiros. Sabiam fingir muito bem. Uma possibilidade essa. E vejam só, Daniel não era assim. Se algo não estava bem, ele não fazia de conta que estava tudo bem. Ele deixava transparecer que algo não estava bem. Então, a gente nem sempre precisa sair falando todas as verdades. Mas quando algo não está certo, a gente não deve fazer de conta que está certo por meio do nosso silêncio, mas dar demonstrações de que algo não está certo. Isso não é errado. Ser sincero não é errado. É a verdade, é o certo, na verdade. Quando a gente compara os dois grupos, a gente percebe a diferença. Então ele esteve atônito. E aí, quando ele pede para falar, ele diz: olha, ele demonstra o seu carinho, seu apreço pelo rei. E diga: seja para os teus inimigos isso. Mas, veja só o verso 20, ele conta a interpretação. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, e em quem para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então aqui a interpretação. Tu és a árvore. Um homem representando um reino, um poder. Árvore. Um símbolo profético dado a sua interpretação. Então quando a profecia falar em árvore, tenha entendimento que representa pessoas seres humanos. E aqui no caso uma árvore grande, porque é uma pessoa grande, com domínio, poder. E verso 23. E quanto ao que viu o rei,
um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze. Interessante. Ferro e bronze, isso. Antes eu comentei só bronze, mas é ferro e bronze. Ferro e bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. Até que passem por ele 7 anos. A expressão tempos tinha esse significado, a gente vê lá no contexto. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Verso 25 agora. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então, ele falou, não foi fácil, falou a verdade. Devemos dizer sempre a verdade, mesmo que seja dura, difícil, mas a tempo certo. Talvez se ele tivesse entendido, já falado assim, ó, é isso aqui, você é orgulhoso, tá aí o decreto e tchau. Não teria feito o bem que fez. Mas olha como ele pronunciou uma repreensão, uma mensagem de humilhação e castigo de Deus. Com todo tato, com calma, no tempo certo. Não foi precipitado, pensou muito bem antes de falar. Demorou para falar. Imagina você ficar na frente de alguém 1 hora, assim. E aí veja só agora o verso 26. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. O problema dele era não conhecer que o céu reina. Verso 27. Portanto, ó rei, olha só o que ele faz. Ele dá um conselho. Aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e às tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, põe fim aos teus pecados, a justiça e às tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Ele faz 2 contrapontos. Pecado é colocado como sinônimo de iniquidade. Perceba o paralelismo hebraico. Dá fim aos teus pecados, praticando a justiça. E as tuas iniquidades, usando de misericórdia. O que é pecado? É iniquidade. E está relacionado a não conhecer que o céu reina. Se nós conhecermos, tivermos conhecimento real de que o céu reina, que Deus reina, o Altíssimo tem domínio, nós evitaremos esse caminho de pecado. Mas quando nós esquecemos isso, ou não conhecemos, o pecado tem o controle. E a justiça tem um outro contraponto, um outro sinônimo. A justiça, misericórdia. Usando de misericórdia. Para com quem? Para com quem eu quero receber? Para com os ricos, né? Seja misericordioso com os ricos, que nem os sábios lá foram. Não, vou fazer de conta ali, tá? Não. Misericórdia com os pobres. Com os mais necessitados. Com os que realmente precisam de ajuda. Pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então,
Veja só, esse verso é um verso chave, pois muitas versões, se vocês puderem abrir, muitas Bíblias, em 1 João, lá perto do Apocalipse, deixa marcado, Daniel. 1 João, capítulo 3, o verso 4, nós lemos o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, o significado, pecado, iniquidade, o que é em si o pecado e iniquidade? Outras versões, Almeida Revista Atualizada, ou a terceira edição da Almeida Corrigida Fiel também, se não me engano é a terceira, elas trazem um pouco diferente o verso, a quarta edição, desculpa, quarta edição da ACF, eles trazem o pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. E quando a gente vai em Mateus, capítulo 23, verso 23 também, Mateus 23, nós lemos o seguinte, ó, Jesus falando uma repreensão, novamente, não escondendo a verdade, falando a verdade. E se alguém estava obstinado no egoísmo, no orgulho, Jesus falou de forma mais forte para que acordassem, para que aceitassem, se arrependessem. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. É importante a questão do dízimo, Jesus confirmou que é importante. Mas mais importante é o quê? Juízo, misericórdia e a fé. Então lá nós vimos a justiça e a misericórdia associadas num contraponto, ou seja, numa oposição a pecado e iniquidade. Juízo e misericórdia como opostos de pecado e iniquidade. Então, se o pecado é a transgressão da lei, então o obedecer à lei é ser justo e misericordioso. Pode falar aí. Eu estava vendo essa semana, lá em Deuteronômios, a respeito da questão do dízimo, né? E aí fala que os judeus não tinham só o dízimo, eles tinham também um segundo dízimo, que era para as viúvas e para os órfãos, e também para os pobres, né? Então tem toda essa questão que às vezes as pessoas dizem, tá, mas e por que então o nosso dízimo hoje em dia não vai para os órfãos, para as viúvas? Porque era um segundo dízimo, não era o dízimo especificamente, tinha um segundo dízimo, que também era determinado para que os pobres, os órfãos e as viúvas não ficassem em necessidade, né? Então, achei bem interessante isso, porque, afinal de contas, às vezes a gente interpreta mal essa parte de ajudar as pessoas. Então, eu não vou levar para a igreja, então eu vou levar para os órfãos. Mas não é esse, não é o dízimo primeiro, é o segundo dízimo, né? Obrigado pelo comentário. Interessante isso, porque Deus ele recomendava exatamente isso. Um segundo dízimo para os pobres necessitados, para auxiliar aqueles que precisavam. E é como se fosse um pacto, né? Então, dízimo é um décimo, 10%. Então, digamos, se a pessoa ganhava R$ 1.000, R$ 100 é de Deus, para a causa de Deus, como Malaquias 3:10, para que haja mantimento na casa de Deus, para manter o serviço da causa de Deus, das igrejas, do ministério, especialmente, no ministério, na época, né, sacerdotal, hoje, no ministério pastoral. Então, a pregação do evangelho, estudos bíblicos, outras coisas, o dinheiro do dízimo é destinado a isso, segundo a Bíblia, né? Já o segundo dízimo seria algo voluntário, né? Deus pede, é o propósito de Deus. Seriam mais 10%, seria 20% para ajudar. E muitos poderiam pensar, quem já está acostumado a sempre receber e ficar com tudo para si, pensa, imagina, ganho 1.000, né? R$ 200, R$ 200 não é tanta coisa, mas 1.000 também não é tanta coisa. Mas se a pessoa ganha R$ 100.000, quer dizer que 10.000 é devolver para Deus e 10.000 para ajudar as pessoas? É o que Deus propõe.
O dízimo, ele exige. É algo sagrado de Deus. Mas o segundo dízimo, essas ofertas, Deus pede. E aí muitos poderiam pensar, nossa, imagina, 20%, que horror, é demais. Mas com com o que sobra, né? A bênção de Deus multiplica e faz com que se torne muito mais, muito maior. Então, temos experiências aqui, né? Conforme já desde cedo, na infância, eu aprendi a respeito da importância da fidelidade a Deus. Então, de todas as minhas rendas, eu sempre separava. No início, eu comecei com uma quantidade menor de ofertas, né? De pacto. Mas depois, conforme foi passando, foi aumentando, conforme Deus ia abençoando. E aí eu posso confirmar que Deus cumpre a sua promessa. Ele abençoa, faz com que esse menos dinheiro seja multiplicado. Multiplicado no sentido, muitas vezes, promoções, coisas assim, num preço muito bom. E o próprio Deus vai nos moldando o caráter que a gente não fica gastando com besteira. Se for ver, muitas pessoas ganham muito dinheiro, mas gastam muito com besteira, com coisas inúteis ou desnecessárias. Ou com satisfação de próprios desejos, vontades egoístas. Isso é terrível para o caráter. Então Deus pede isso não porque ele precisa do nosso dinheiro, não, mas porque para nos tratar, para nos libertar do egoísmo, da vaidade, do orgulho, nessas coisas. O melhor remédio para o egoísmo, vaidade e orgulho é dízimo e ofertas. Então, fica o conselho aí de Deus sobre isso. Então, misericórdia, juízo, misericórdia e fé são o oposto. Então, se eu guardo a lei, eu vou ser justo, mas eu vou ser misericordioso. Porque essa é a verdadeira lei de Deus, que não é só justiça e não é só amor. É justiça e amor, justiça e misericórdia. E fé. E aí, voltando lá para Daniel 4. Daniel 4, o verso... Nós paramos o verso... Antes de nós terminarmos aqui... vamos terminar primeiro. Verso 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei, dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Então, aqui em Daniel 4:31, Deus disse, né? Talvez provavelmente por meio de um anjo: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Daniel 4:32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, o que ele fez no final, ele reconheceu. Quando ele voltou a vir o entendimento, quando ele deixou de ser como um animal, veio um coração de homem de novo. O coração, então, vejam, a mente. A mudança aconteceu na mente. E o símbolo utilizado antes era coração de homem e coração de animal. Então, quando voltou a vir um coração de homem para ele, ou seja, um entendimento, a mentalidade, a mente, ele bendisse, a primeira coisa, bendisse o Altíssimo.
Bem dizer, com as nossas palavras. Segundo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Bem dizer, louvar e glorificar. Três aspectos importantes daquilo que é o mais elevado da nossa razão. Antes de ler os três últimos versos, então nós percebemos aqui que a razão é por meio da razão que nós entendemos que Deus é sobre todos, que nós bendizemos Ele, louvamos Ele e glorificamos Ele. Então é por meio da razão que nós adoramos a Deus. Sem a razão a gente não adora a Deus e também não é capaz de apreciar devidamente os dons de Deus. Porque quando ele ficou com mentalidade de animal, ele não ficou se gabando, nossa, olha só tudo isso que eu construí. Ele não tinha nem noção do que era aquilo ali. Foi lá e ficou vivendo com os animais. E esses foram dias, um plural, uma pluralidade de dias. Então esses dias, 7 anos aí, conforme o próprio Flávio Josefo, que era um historiador judeu, ele confirma, né, que foram 7 anos o período. Então é uma fonte histórica extra-bíblica que confirma essa questão que nós discutimos antes. E agora, voltando para o verso 35, veja só, e agora ele faz um apelo. Diferente de Daniel, capítulo 3, vejam só, Daniel capítulo 3, verso 29, ele faz um decreto. O primeiro decreto, assim, que ele faz na verdade, o primeiro foi em Daniel 2:47. Ó. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então ele reconheceu. Bom, a segunda vez, depois que ele mandou matar os 3 jovens no fogo e não foram mortos e tal, ele não só reconheceu que Deus de Daniel e dos amigos de Daniel era o verdadeiro Deus, mas vejam só, verso 29 agora de Daniel 3:29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, primeiro ele reconhece. A segunda vez que ele tem uma nova evidência que é o verdadeiro Deus, ele dá um decreto assim proibitivo de condenação para quem blasfemar contra esse Deus. E bem assim impondo, vai ser despedaçado, a casa vai virar um lixão, uma montura, um monte de lixo. Mas vejam a diferença de atitude dele. No verso 35 do capítulo 4 de Daniel. E todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Então ele reconhece novamente que Deus é que domina. Né? O verso 36 ele comenta o que aconteceu com ele. O apelo vem no verso 37, desculpa, eu comentei errado. Verso 36. Então, no mesmo momento, tornou a mim o entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Verso 37, agora o apelo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. A palavra é certa, exalço. É uma forma de dizer exaltar, sobremaneira, bastante. Exalço, glorifico. Né? Louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Fim do capítulo 4 de Daniel. Então, a carta que no início do capítulo ele enviou a todos os povos, nações e línguas, ele conta toda essa história, algo da autoria dele, ele escreveu, e no final ele louva
ao Rei do céu. Ele reconhece e ele faz um apelo para que as pessoas louvem também. Em vez de proibir, de mandar que seja morto, despedaçado, quem é contra, ele dá liberdade. Então aqui nós vemos, quando Deus toca no coração de alguém, essa pessoa manifesta amor, misericórdia, justiça também, juízo, mas liberdade. Dá liberdade de alguém pensar, escolher algo diferente. Mesmo que isso venha a ser pior para aquela pessoa, mas dá liberdade. Esse é o princípio do reino de Deus. Qualquer reino, qualquer princípio que não der liberdade, colocar assim, você tem que fazer isso desse jeito tal, e tirar a liberdade de escolha, não vem de Deus. Não é o princípio de Deus e não vem de um coração convertido, é um coração não convertido, como no caso do Nabucodonosor. Mas Deus continuou trabalhando no coração dele até que chegou esse ponto que ele agiu dessa forma para conquistar o coração de Nabucodonosor. E qual foi o resultado? Depois que ele reconheceu que ele não era o melhor de todos, que não vinha dele toda essa coisa, essa grandeza, a glória do rei. Depois que ele reconheceu isso, o que aconteceu? A glória dele foi diminuída? Porque ele deu glória a Deus? Não. Daniel 4,36 no final diz: E a minha glória foi aumentada. Toda vez que nós reconhecemos que Deus é o soberano, que Ele é quem domina e manda, a nossa glória é aumentada. Nós saímos ganhando com isso. Então, esse é o objetivo de Deus: nos causar bem, nos fazer bem, melhorar a nossa condição, nos elevar, nos tornar mais nobres, mais gloriosos, mais elevados. Deus quer e pode fazer isso. Esse é o propósito de Deus. Quando a gente não faz isso, a gente só tem a perder, porque Deus é a fonte. De Deus vem o domínio, o poder, a riqueza, tudo. Então, quando nós honramos a Deus, o resultado será honra. Mas quando nós somos arrogantes, soberbos, o resultado é a ruína, a humilhação. E Deus deu uma pequena prova disso para Nabucodonosor para que ele reconhecesse. E então, de todos esses ensinamentos que nos ficam nessa noite, tem algo que eu quero terminar. A árvore do reino de Babilônia, um reino pagão, cresceu muito e dava fruto. Mas houve uma árvore que deu muitas folhas formosas, mas não deu fruto. Vejam lá, em Marcos, capítulo 11. Se não me engano é isso. O verso 12. Marcos 11, verso 12. Nós lemos assim, do 12 ao 14, né? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, de figos, né? Figueira, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos, seus discípulos, ouviram isso. Então, estranho, né? A figueira, ela tem a natureza da seguinte forma: quando ela os frutos aparecem um pouco antes do que as folhas. Na época ela está sem folhas. Quando você vê os frutinhos ali, depois que ela se enche de folhas, aí amaduram os figos. Então, quando está com folha, a figueira, quando a figueira está com folhas, é um indício que tem frutos maduros lá. Tá pronto, você pode pegar, ou quase pronto, né? Pode comer. Mas Jesus viu, então, uma árvore que estava adiantada às outras. As outras figueiras ainda não era época de, porque ali o texto diz, ó, ainda não era época de figos. Então, você não se esperaria figos em figueiras sem folhas e sem fruto. Não era época, então Jesus passou lá, não estava esperando encontrar alguma. Mas tinha uma adiantada, né? E às vezes acontece, uma árvore se adianta no tempo e dá fruto. Que bom, a gente fica feliz. Mas Jesus então ficou alegre, teve uma esperança, e quando ele chegou lá era mentira. Não era a esperança foi frustrada. E aí ele disse: essa maldição
Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eles ouviram. Eles acharam estranho. Jesus nunca foi assim. Então. E veja só agora o verso 20, do mesmo capítulo. Marcos 11, verso 20. E eles passando pela manhã, no caso no dia seguinte, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. De um dia para o outro secou totalmente. Só pela palavra. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. A figueira era um símbolo de Israel. Israel tinha a aparência de frutos, porque professavam piedade a Deus, adorar o verdadeiro Deus, serem muito religiosos, muito bondosos, mas faltava bondade, faltava misericórdia, eram muito rígidos nas regras, regulamentos, tudo. O juízo deles era como se fosse muito bom, mas na verdade não. Faltava misericórdia. E faltava a fé. A falta de fé. Falta de confiança em Deus os levou a não ouvir, na verdade, não se conectar a Deus e dar fruto. Então era uma árvore que estava ali ocupando espaço, dizendo que ia dar fruto e não dava. Não dava. Passa 1 ano, 2, 3 e passa tempo e não dá fruto, não dá fruto. O que você faz com uma árvore dessa? Corta e queima. Vai servir para queimar. A lenha é bom. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles professavam temer a Deus, mas não davam fruto. Não demonstravam amor, bondade, misericórdia e mansidão. O fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, verso 22, nós lemos assim, ó. Gálatas 5, verso 22 e 23, em algumas Bíblias, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. 3 trindades, né, de características. São 9 no total. Esse é o fruto completo. Singular, o fruto. Tem essas 9. O fruto é o amor. Do amor vem todas as outras. Daria para se dizer assim no original, né? O fruto é o amor. E aí o resto vem junto com o amor. Quem ama de verdade vai ser alegre, vai ter paz, longanimidade, uma paciência, um longo ânimo, né? Mais do que paciência, tá? Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Tudo isso vem junto. Esse é o fruto do Espírito. Israel não deu esse fruto. Foi cortado e rejeitado como nação. E nunca mais alguém comeu o fruto deles porque não seguiram o que Deus havia proposto para eles. Mas, de uma nação pagã, Deus deu um símbolo de uma árvore que dava fruto e beneficiava outras pessoas. Quem estava ao redor de Nabucodonosor, ao redor do império, era protegido, guardado, alimentado. O fruto do Espírito foi dado por meio de alguém que não era totalmente convertido a Deus. Por isso que nós não podemos julgar. Por isso que Jesus também disse: do Oriente e do Ocidente virão muitos e se assentarão à mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó, no meu reino. E vós não. Os judeus, né, que se achavam os bons, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, do Oriente e do Ocidente, pessoas que nunca ouviram falar das verdades que nós hoje ouvimos, naquela época, né, ou eles ouviram e nós hoje também, vão entrar porque demonstraram o verdadeiro fruto. Então, fica um apelo para nós, que aprendamos a lição de Daniel, capítulo 4. Dani, sei que você tem um comentário aí, pode falar. Se alguém mais tiver algum comentário, comentar na sequência? Eu vou achando o texto. Eu vou ler o primeiro e daí depois eu encontro o segundo. Acabou que
Acabou que o estudo de hoje fechou muito com o texto que eu li no culto hoje de Porto Sol. Deixa eu só encontrá-lo. Falando sobre a questão, essa questão de falar sobre os erros, né? Aí eu até estava comentando com as meninas aqui do quarto sobre esse texto, que me chamou muita atenção. O texto de uma carta de Ellen White, a carta 10 de 1896, e ela fala assim, o pecado de Arão, acalmar as pessoas. Repetimos o pecado de Arão, acalmando as pessoas. Quando a visão devia estar clara para discernir o mal e apontá-lo claramente, mesmo que isso nos coloque numa posição desagradável, porque nossos motivos podem ser mal interpretados. Não devemos tolerar o erro num irmão ou em qualquer alma com quem estejamos relacionados. Essa negligência de se colocar firmemente ao lado da verdade foi o pecado de Arão. Se ele houvesse falado a verdade claramente, aquele bezerro de ouro nunca teria sido feito. O mesmo espírito que o levou a evitar declarar toda a verdade por medo de ofender, levou-o a encenar uma mentira ao apontar para o bezerro de ouro como uma representação daquele que o tirara do Egito. Assim, uma infidelidade leva a outra. Então, quando a gente viu aquele texto de Daniel, né, falando a verdade para o rei, eu me lembrei dessa mensagem aqui também. A importância da verdade, a verdade clara e incisiva, ela nos chacoalha, né, e nos dá um impulso para sair do erro, né, do mal. E às vezes, quando a verdade é falada de uma forma muito tranquila, muito amenizada, né, ou não é exposto toda ela de forma clara, às vezes a gente perde de vista a importância da decisão, né, das mudanças que devem ser feitas. É verdade, muito obrigado pelo comentário. É bem importante isso. Peçamos a Deus, então, sabedoria como lá em Tiago, capítulo. Na verdade, Tiago não. Vamos ver ali, vamos só um texto ali, já pode falar daqui a pouco comigo. Gálatas, capítulo 5. Capítulo 6. Gálatas 6, o verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, alguém pecou, alguém ofendeu, alguém fez algo errado. Vós que sois espirituais, primeiro passo para a gente, ao ver o erro de alguém, é ser espiritual. Senão, não olhe para o erro das outras pessoas. Se você não é espiritual, não olhe para o erro das outras pessoas. Mas, ao vermos, então Deus faz um chamado que sejamos espirituais. Vós que sois espirituais, encaminhai. Tá, melhor dizendo. Vós que sois espirituais, viu o erro de alguém. Qual que é o dever? Encaminhar o quê? Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, quando a gente vê o erro de alguém, se a gente não é espiritual, a gente não deve falar nada. Quieto. Mas se a gente vê o erro de alguém, Deus faz um chamado que a gente encaminha esse tal para onde? Se a gente não é espiritual, a gente vai encaminhar aquela pessoa pro buraco. Ah, ser pecador e tal, vai fazer de conta tudo bem por trás, né? Vai falar um monte de mal, vai fazer uma dissensão, fofocando, e vai causar mais mal, vai piorar o mal. E vai desenvolver o mal que viu na outra pessoa em si mesmo. Quando a gente contempla o mal nos outros e fica falando disso, aquilo se desenvolve na gente. Então a gente se torna mais culpado até quase que a pessoa. Ou não mais culpado, mas também se torna culpado do mesmo pecado. É isso, né? Se torna culpado do mesmo pecado. Deus sabe a intensidade, mas então, em vez de a gente ficar falando, vai direto na pessoa e encaminha ela para onde? Para pior? Não, para a solução. Jesus é a solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então, está escrito, né? Encaminhar para Jesus que pode perdoar e purificar. Devemos encaminhar para causar o bem. E a maneira como encaminhamos essa pessoa a Jesus, o Salvador, o Perdoador, é com mansidão. Espírito de mansidão. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado no mesmo pecado ou tentado a falar de maneira ríspida
que venha desviar aquela pessoa do Salvador. Agir como Jesus agia. Amém? Obrigado pelo comentário, Romildo. Pode fazer esse comentário. Eu queria pedir para a Dani para ela repetir o livro que ela leu ali, a mensagem. Isso, eu sei que é a carta de 1896, carta número 10. Só tem algum livro que você leu? Não, eu vi numa publicação. Eu posso publicar, eu posso mandar para ti para publicar no grupo. Pode ser. Foi, então, isso é a carta número 10 de 1896. Isso, né? Tá bom, obrigada, Dani. Aí eu encaminho lá depois. Então, depois eu posso ver se eu encontro algum livro que tenha, ou se ela é uma carta não publicada, mas aí eu não publicada em algum livro, assim. Então, queridos, muito obrigado pela presença de todos. Alguém ainda tem algum comentário, alguma pergunta? Então, tenham uma excelente descanso logo mais. Vamos orar para encerrar o nosso estudo. Só uma perguntinha. Pode falar. Quando Nabucodonosor estava lá como animal, ele tinha consciência do que estava acontecendo com ele ou não? Enquanto ele estava lá, não, ele era um animal. Ele perdeu, assim, a noção das coisas. Quando que ele voltou a si, tipo, depois daí que ele voltou a si, ele tinha consciência? Quando ele, tipo, se arrependeu? Ele teve consciência de onde ele estava, o que aconteceu, porque a última coisa então, que ele lembrava bem era quando deu o decreto. E aí ele virou o último animal. Depois ele voltou, provavelmente quem contou para ele foram os ao redor. Não sei se ele teve consciência da mentalidade dele enquanto ele ficou como animal. Provavelmente Nabucodonosor estará no céu, tá? Porque essa é uma das cartas que foi... Ele se arrependeu daí por causa que ele exaltou a Deus, né? Exaltou a Deus, né? Então é bem provável que ele esteja no céu. Se não me engano, eu nunca vi nitidamente, mas se não me engano tem até relatos assim, né, de visões que foi visto do Nabucodonosor. Ellen White, né, teve visões de Deus e ela viu Nabucodonosor no céu. A Bíblia não comenta nada sobre isso, mas ela dá indícios de que ele de fato se arrependeu. E pessoalmente eu creio que ele estará no céu Amém. por isso, foi próximo ao final da vida dele, um ano antes dele falecer, se não me engano, essa carta foi escrita, ou 17 anos. Tem duas vertentes de estudiosos que falam, né? Ou foi logo, depois que ele voltou em si, ele reinou mais um ano e daí faleceu, ou ele reinou mais 17 anos. Mas perto do total de vida dele, deve ter sido vários anos de vida, não sei agora, não lembro quantos anos, mas foi próximo assim, para o finalzinho da vida dele. Então ele é uma das últimas coisas que tem escrita dele na Bíblia, é isso, a última coisa, na verdade. Então ele se arrependeu, aceitou, né, o governo de Deus, a soberania de Deus, e ele foi, então provavelmente vai estar no céu. E no céu então podemos tirar essa dúvida, né, se ele teve consciência dos 7 anos, como é que foi, podemos talvez até ter acesso a gravações em realidade, em uma outra realidade, gravações do ambiente da cena, né, registros históricos totalmente fidedignos da situação, como se fosse um filme, não sei, né, a maneira que a tecnologia que Deus tem é inimaginável, né? Se Deus, no grande conflito, né, tem a cena de quando Jesus voltar pela segunda vez, ou vier, né, pela terceira vez, com a Nova Jerusalém, e todos forem ressuscitados, todos os perdidos ressuscitados. Essa cena foi a primeira cena que, quando eu estava lendo o Grande Conflito pela primeira vez, eu não vi as letras, nem as palavras, as páginas do livro. Eu estava naquela cena imaginando, vendo, sabe, na imaginação, vendo as coisas acontecendo. E aí, quando isso acontecer, né, as novas de Jerusalém desce, todos são ressuscitados, Satanás organiza todas essas pessoas que não se arrependeram para atacar a Nova Jerusalém e tentar conquistá-la. E aí, quando vem esse exército grande, numeroso, de bilhões de pessoas, não sei se chega a trilhões, mas bilhões assim de pessoas, né, vindo em direção à Nova Jerusalém, muita gente. Aí, logo ali no momento, quando chega, estavam se aproximando, daí Jesus aparece sobre a cidade.
Sobre a Nova Jerusalém. Então, aqui a Nova Jerusalém é um cubo, né, gigantesco, encaixado lá onde hoje é o Monte das Oliveiras. E é gigantesco, ocupa muito mais, né, do que aquela área, 600 quilômetros que a gente já viu, né, cúbicos, entra lá. E aí quando está a Nova Jerusalém, Jesus aparece sobre a Nova Jerusalém, e aí todos olham para ele. E aí, acima de Jesus, aparece como se fosse uma imagem panorâmica, como se fosse um filme, assim, né, no céu. E esse filme vai mostrando cenas da história, né? Várias cenas. Passa lá desde a queda de Adão, a morte, vários eventos. Só que onde se detém mais essa cena é quando Jesus veio à Terra. Como ele nasceu. Todos vão ver como foi de verdade. Vão ter acesso a essas filmagens, né, que Deus tem guardadas, registradas. E vão ver Jesus nascendo na manjedoura, como ele foi desprezado, tentaram matá-lo, foi para o Egito e volta, e como ele cresceu, depois no período de vida dele, como é que foi a questão do Calvário, como a traição, Judas, depois o Getsemane, ele suando gotas de sangue, depois saindo para os tribunais, as injustiças, levando ele preso, torturado, açoitado, escarnecido, cuspindo na cara dele, batendo em cima da coroa de espinhos, tudo que fizeram de maldade para ele, depois crucificado, os ladrões, o período de escuridão, tudo vai ser mostrado assim, a última fala dele, o terremoto, ele na tumba, depois a ressurreição, como é que foi, vai ser mostrado tudo isso, e vai ser mostrado não só Jesus, mas Satanás, e como Satanás estava agindo por trás dos planos. Então vai se ter um relato fidedigno da história, do grande conflito de Satanás e Cristo. E o resultado final, né? A vitória de Cristo na cruz e até o restante da história. Então vai ser mostrado várias cenas em uma realidade visual, assim. Esses registros vão ser mostrados para todos os olhos. E nesse momento se cumpre a profecia de Isaías 43, verso 45, se não me engano, Isaías 45, verso 23. Acho que é, Isaías 45, 23, que nós lemos assim, ó. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Diante de mim se dobrará todo o joelho. Quem que está falando? Verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Quem que é esse Deus? O verso 24. De mim se dirá, deveras no Senhor Jeová, essa é a palavra no original, a justiça e força. Então, ó, o Deus está falando que é o Jeová. Especialmente os versos 23 e 24. Por que eu estou dando ênfase nisso? Tem uma profecia aqui que está dizendo que todo joelho se dobrará diante de mim, no caso. E quem está falando ali, ó, verso 24, diante de mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. No Senhor Jeová. Por causa como eu comentei em alguns outros estudos, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus. É um Deus inferior, um ser criado, menor em importância. Mas a palavra, mesmo na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, na tradução Novo Mundo, diz assim, verso 23 e verso 24 diz Jeová. É a Jeová que está falando aqui, que diante dele se dobrará todo o joelho. E quando a gente vai no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, estou falando isso não para atacar os testemunhos de Jeová, não, mas para mostrar a verdade que está inclusive na Bíblia deles. Pode conferir, se algum testemunho de Jeová chegar a assistir, ou se vocês estiverem em contato com algum testemunho de Jeová, gravem esse texto, peçam que o Espírito Santo grave na mente de vocês. Isaías 45... Tem um monte de 40 que é do Jeová mesmo, eu preciso desse. Isso, Isaías 45, 23 e 24. Isaías 45, ó, lembra? 4, 5. Isaías 45. 4, 5, daí depois 23. 23, desculpa aqui. Como são os... Tirando o número 1, né? O 2, o 3, o 4 e o 5 vão ter. Consequência 4, 5, 2, 3. É simples de gravar. Ó. 4, 5, 2, 3. Isaías 45, 23.
Então, Isaías 45, 23 e 24 também, né? Vão trazer que é, diante de mim se dobrará todo o joelho. E o verso 24, Jeová. Mas só esse texto sozinho não diz muita coisa. Tem que comparar com o Novo Testamento. Filipenses, capítulo 2, o verso 10. Filipenses 2:10. Isso é mais curtinho, mais rápido de lembrar, 2:10. Diz assim, ó: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O cumprimento dessa profecia. E veja o verso 11, inclusive, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, na verdade, esse é o verso 11. Se a pessoa não quiser aprender a verdade, ele pode chegar e dizer, não, mas é para a glória do Pai, não é para a glória dele. João 10:30. Você pode anotar esse texto caso surja isso. Eu recomendo não ler o verso 11, porque para quem tem uma mentalidade muito já, digamos, inculcada, que Jesus não é Deus, Jesus é um ser inferior, é difícil mudar, é só o Espírito Santo para mudar. E qualquer evidência eles tentam, às vezes, se apegar a voltar à antiga ideia, né? Não, Jesus, eu sei que estou falando que não é para a glória dele, é para a glória do Pai. Mas João 10:30, você pode até anotar, caso surja necessidade, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se Jesus e o Pai são um, quando é dada a glória ao Pai, é dada a glória a Ele. Como um casal, marido e mulher. Alguém louva a esposa, o marido fica contente, feliz. E essa glória vem para ele, inclusive. Se alguém louva o marido, a esposa fica feliz, porque a glória vai para ela também. Ela é uma carne, é um só. E Jesus e o Pai são um. Então vejam o princípio do amor. Jesus, mesmo no seu relacionamento com Deus o Pai, né, que é um relacionamento de igualdade, na esfera dele é de igualdade, ele não busca o próprio contentamento, a própria satisfação, a glória para si, mas a glória para o seu igual. No relacionamento de marido e mulher, na família, deve ser da mesma forma. Não buscarmos o amor, o benefício para nós, não o egoísmo, mas o altruísmo. E é isso que traz a verdadeira honra e a verdadeira glória. E tanto que essa glória, todos vão dar para Jesus. Vão se ajoelhar perante Jesus e adorar Jesus. E a toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, Jesus é Jeová. Então esse texto é o cumprimento da profecia que diante de mim, diante de Jeová, de Isaías lá, se dobre todo o joelho. Então diante de Jeová, todo o joelho vai se dobrar. E diante de Jesus também, porque Jesus é Jeová. Jesus e o Pai são um. E quando todos confessarem que Jesus é o Senhor, Jesus é Jeová, isso vai glorificar a Deus. Porque ele está exaltando a Cristo, né? Como se fosse a esposa, né? do marido, né? Deus o Pai. E é algo mais complexo disso, mas é uma simbologia, né? Então fica aí o estudo, né? Encerramos com chave de ouro aí nesse aspecto. É um texto muito importante. Então, peça, como a gente viu, quando você vai repreender alguém de um erro, ore. Peça que Deus te dê o Espírito Santo, para que você seja espiritual e com o espírito de mansidão encaminhe o tal para Jesus. Como o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Senhor, Deus Jeová. Salvador. Amém? E assim, Obrigada. no momento certo, não sai falando assim, né? Mas peça que Deus te dê a palavra certa no momento certo. Talvez como o Daniel, você vai ter que se angustiar, se segurar ali 1 hora, né? Querendo falar, mas não, deixa. Momento certo. E aí fala, porque o nosso objetivo não é vencer uma batalha, que a gente perca a batalha, o diálogo, o discurso, a discussão, mas que a gente ganhe alguém para o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo. Que a gente perca todas as discussões, mas que ganhe pessoas para a verdade. Então, o nosso objetivo é alcançar as pessoas, não vencê-las. Amém? Então, vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui, estudando mais da Tua Palavra. Tantos aprendizados em Daniel capítulo 4. Ajuda-nos a ter a Tua Palavra como firme fundamento, como norma, padrão de justiça, de
estudo também, que seja o nosso principal estudo. E que assim sejamos moldados, transformados e elevados à tua semelhança. Pedimos o teu Espírito a estar guiando a cada um nesse sábado, que já se iniciou, conforme a tua palavra, ao pôr do sol. E que estejamos, Senhor, aprendendo de ti, que sejamos mansos e humildes de coração. Que tenhamos a manifestar o mesmo Espírito que tu demonstraste em toda a tua vida, Senhor Jesus. E também demonstraste o teu caráter por meio da vida de Daniel. E que sejamos, Senhor, humildes, não venhamos a nos exaltar, porque a história está comprovando que os resultados disso são destrutivos. Mas venhamos a nos humilhar perante ti, e tu nos exaltarás. Fica conosco, por favor, eu te peço, a teu Espírito a nos guiar e a nos livrar do erro e nos dar amor para com os que erram, para que os encaminhemos com o espírito de mansidão à verdade. Repreendendo quando necessário, mas no mesmo espírito pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Se Deus quiser, até a semana que vem. Boa noite. Fiquem Feliz com sábado, Deus. boa noite. Boa noite.